Olá pessoal, nós ficamos eu expliquei para vocês a parte de juros simples e porcentagens, certo? Dei alguns exemplos e fiquei de trabalhar com vocês a ficha de exercício de vocês. Então vocês que têm a ficha de exercício, eu acho que acredito que todos tenham, eu vou começar com a página 16, que é a parte de porcentagens, e a página 17, que é a página de juros, ok? Então a gente vai combinar o seguinte: as questões ímpares eu faço, as questões pares fica para vocês fazerem a título de atividades. Então, como eu já falei antes, vocês vão desculpa aí, vocês vão separar para mim, junta numa pasta. Quando a gente voltar, aí a gente vê essas atividades, como é que a gente vai fazer com elas. Se, ainda digo se, não ficar valendo como nota de unidade, que eu acredito que lá na frente isso vai acontecer. Mas vão guardando, separando isso aí numa pasta, e depois a gente vê o que a gente vai fazer com isso, tá certo? Então todas elas vou resolver as questões ímpares e vocês fazem as questões pares, ok? Então na página 16, nós temos aí a questão 1. Questão 1 ele colocou 10% ao quadrado equivale a... Olha, o que eu vejo muito vocês fazerem é pegar uma questão dessa e diz, é fácil, realmente ela é fácil. Mas a primeira coisa que fazem é 10% ao quadrado é igual a 100%. Olha, não pode fazer isso, nunca. Certo? Não invente de fazer isso nunca. Você vai ter aqui, ó, 10% ao quadrado vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado. Certo? Ou 10 sobre 100, vamos botar 10 sobre 100, fica melhor para vocês entenderem. 10%, 10 sobre 100. Lembra que o consequente sempre é igual a 100 quando a razão é centesimal. Cortando aqui 0 com 0, vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado. Pronto, é só elevar numerador e denominador. 1 ao quadrado é 1, 10 ao quadrado é 100, e 1 sobre 100, passando para a forma de taxa, corresponde a 1%. Veja que não tem nada a ver uma resposta com a outra. Então lá na sua fichinha, a resposta certa é letra C, não é letra A, tá certo? Então letra C, 1%. Vamos para a questão 3. Questão 2 é de vocês. 5% de 0,8 é igual a... Ele quer saber 5% de 0,8. Também aqui nesse caso você não vai precisar armar aquela regra 3 que a gente arma nos problemas de porcentagem. É só fazer 5 sobre 100 vezes 0,8. 5 vezes 0,8 vai dar o quê? 5 vezes 8, 40. 5 vezes nada, nada, 4. Uma casa, 4. Então vai ficar 4 sobre 100. Tá certo? 4 sobre 100. E 4 sobre 100 é a mesma coisa que 0,04. Tá certo? Eu poderia simplificar. Só que lá nas alternativas ele não simplifica. Então a nossa resposta aí é a letra B, 0,04. Vamos para a questão 5. A 4 é sua. A região centro-oeste possui um rebanho de 20 milhões de bovinos. 20 milhões de bovinos. Tá certo? Que correspondem a 20% do rebanho nacional. Então isso aqui corresponde a 20% do rebanho nacional. E ele pergunta, qual é o rebanho nacional? Eu poderia fazer isso aqui direto. Ó. Se 20 milhões é 20%, então o rebanho nacional corresponde a 100 milhões. Já direto. Ou então você pode fazer o quê?
100 milhões corresponde a 100%. Não precisa armar nada nem resolver nada. Ela vai direto aqui. Vamos para mais uma, questão 7. Na questão 7 ele diz o quê? Em uma escola votaram 840 alunos para a escolha da diretoria do Centro Cívico Escolar. Concorreram duas chapas A e B. A chapa B foi a vencedora com 55% dos votos. Quantos votos obteve a chapa A? Certo? Então, se na escola tem 840 alunos, isso quer dizer que é o total de alunos na escola 100%. Se a chapa B foi a vencedora com 55% dos votos, isso quer dizer que 55% vai corresponder a X alunos que votaram na chapa B. Volto a lembrar novamente que todo problema de porcentagem, regra de 3, simples e direta. Então nós vamos ter o que agora? 840 está para X e 100 está para 55. Eu vou simplificar aqui, ó, vou cortar um zero e outro zero. Vai ficar 10x igual a 84 vezes 55. Vamos fazer esse cálculozinho aqui, ó. 84 vezes 55. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Mais 2, 42. Mesma coisa, 20, 42, 0, 2, 6, 4. Isso quer dizer que dá um total de 4.620. Então, x é igual a 4.620 dividido por 10. X é igual a 462. Tá certo? Esse é o total de alunos que votou na chapa B. Vamos à pergunta. Quantos votos obteve a chapa A? Olha, eu poderia ter feito, ou você poderia ter feito, se a chapa B, eu não olhei a pergunta antes, mas você olha a pergunta antes. Se a chapa B teve 55, isso quer dizer que a chapa A teve 45. Então, no lugar de eu trabalhar com 55, eu trabalhava com 55 e já chegava na resposta correta. Mas mesmo assim, já que encontramos a B, vamos para cá. Total de alunos, 840. Total de alunos votantes na chapa B, 462. 2 para 10, 8. 7 para 14, 7. E 5 para 8, 3. Isso quer dizer que a chapa A obteve 378 votos. E na nossa fichinha aí corresponde a letra B. Ok? Deu para entender aqui, né? Olha, eu não olhei a pergunta. A chapa B foram 55%. Como ele queria a chapa A, se eu tivesse trabalhado com 45, eu já teria chegado a essa solução aqui. Observem a pergunta, tá certo? Como eu não observei a pergunta, eu achei o total de alunos da chapa B e tive que fazer outra operação. Então você evita de fazer uma outra operação. Vamos para a questão 9 agora. Na questão 9, ainda estou na página 16. Na questão 9 ele diz, a razão entre a terça parte de 0,27. 0,27, a terça parte, então, dividido por 3. E o dobro de 0,2. O dobro de 0,2. 0,27 dividido por 3, eu vou achar 0,09. 2 vezes 0,2 dá 0,4. O que é que ele quer? Sim, nessa ordem ele quer saber a que porcentagem equivale. Vamos tirar a vírgula aqui, ó. São duas casas, vai ficar 9 sobre 40. Tá certo? 9 dividido por 40. Vamos dividir 9 por 40. O que é que eu vou fazer aqui? 0, 0, 90 por 40 dá 2,
sobram 10. Posso colocar aqui um zero, não precisa mais vírgula, já foi colocado. 100 por 40 dá 2. Dá 80 para 100, 2. Novamente posso colocar um zero, vai dar 200 por 40, dá 5. Como é uma porcentagem, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 100. Tá certo? Ó, o que é que eu vou fazer? Se eu vou multiplicar por 100, eu não vou ter o trabalho aqui de fazer esse cálculo. É só deslocar a vírgula duas casas. Então corresponde a 22,5%. Tá certo? E lá na nossa fichinha vai ser como resposta letra C. 22,5%. Vamos para a questão 11. Na questão 11, ele está dando aí um gráfico, tá certo? Ele dividiu esse gráfico em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? E variando aqui de 0 a 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Traço essa linha aqui, ó, como se fosse uma diagonal de um quadrado. Pintou um pedacinho desse aqui e perguntou: a que percentual representado pela área do triângulo rachurado em relação à área do quadrado em destaque? Tá certo? Qual é o percentual que esse triângulozinho pintado corresponde a todo esse quadrado? Se eu fosse dividir aqui, ó, eu teria o quê? 5 vezes 5, 25 quadradinhos. Cada quadradinho foi dividido em duas partes. Isso dá um total de 50 triângulos. Certo? Se eu tenho 25 quadradinhos, eu vou ter 50 triângulos. Como ele só pintou um, a relação vai ser de 1 para 50. Certo? A relação de 1 para o total de 50 triângulos que eu tenho. Nós vamos fazer essa divisão, 1 por 50. 1 por 50. O que é que eu vou fazer aqui? 0, 0, não dá para dividir ainda, porque ficou 10 por 50. Eu vou colocar aqui um 0 e aqui eu tenho que colocar mais um 0, tá certo? E vai ficar 100 dividido por 50 dá 2, tá certo? Então eu encontrei o quê? 0,02. E 0,02 transformando em razão centesimal, vai ficar 2 para 100. E 2 sobre 100 corresponde a 2%. É a nossa resposta que está lá na letra E, 2%. Certo? Ainda estamos na página 16, agora a questão 13. Na questão 13, ele diz: um automóvel com motor desregulado consome 40 litros de combustível para percorrer 360 km. O motor desregulado, 40 litros, ele anda 360 km. Ok? Aí continua. Após a regulagem do motor, o consumo do combustível baixou em 25%. Ele quer saber o número de litros de combustível necessário para que esse automóvel agora regulado ande 480 quilômetros. Para que ele ande 480 quilômetros. Ora, 40 litros, se ele vai ter 25% de, depois que regular, ele vai ter 25% de consumo a menos, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter 40 vezes 25 dá 1000, dividido por 100,
Cortando aqui os zeros, vai ficar 10 litros. Isso quer dizer o quê? Se ele andava 360 km com 40 litros, agora ele vai andar os 360 km com 30 litros. Vamos armar nossa regrinha de 3, ó, 480, ele vai fazer com X litros. Deu para entender ou não? 40 litros, ele andava 360 km, motor desregulado, como ele fala na questão. Ele quer saber para ele andar 480. Então, ó, se quando regulou o consumo diminuiu 25%, isso quer dizer o quê? Que ele economiza 10 litros. Se ele economiza 10, no lugar de 40, ele vai gastar 30. Aí nós vamos ver agora, para ele andar os 480 km com motor regulado, quanto ele vai gastar. 30 sobre x igual a 360 sobre 480. Vamos para nossas simplificações. 0 com 0, posso cortar. Simplificar por 12. Por 12 dá 3, por 12 dá 4. Então eu vou ficar com 30 sobre x igual a 3 sobre 4. Faz a proporção normal. 3x igual a 120. X igual a 120 dividido por 3. X é igual a 40. Ok? Aí você veja que ele fazia 360 km com 40 litros e ele agora vai fazer os 480 km com os mesmos 40 litros. Vamos para a página 17. Certo? Página 17, essa parte de porcentagens é só aqui, então vamos para a página 17, entrando agora em juros simples, questão 15. Na questão 15, você veja que as duas listas são uma sequência, tá certo? Questão 13, aí 14 é de vocês, agora a 15 é minha, já na página 17. Tá certo? Então a questão 15, o que é que ele diz? Que um capital de 80 mil reais, vá separando, capital 80 mil reais,